Benção. Então nós estamos estudando o Apocalipse, né, o livro das revelações, o último livro da Bíblia. Sem esse livro, né, nós ficaríamos como que sem saber direito, né, porque são tantas coisas maravilhosas, uma lei maravilhosa que nos é dada, mas qual que seria o desfecho? Então nós temos na Bíblia, né, alguns sinais de como seria o fim, mas aqui no Apocalipse, de maneira mais consistente, numa linguagem totalmente, com muita simbologia, com muitos sinais, né, com muita condensação da Bíblia inteira, nós vemos aquilo que nos aguarda. E no Apocalipse 20, né, que é chamado, né, o momento, né, que existe tanta dissensão no meio cristão evangélico pelas diferentes formas de apresentação, nós vamos procurar de maneira simples, objetiva, expor da maneira como nós alcançamos, mas também expor as pessoas que pensam, né, de uma maneira diferente a respeito desse texto. O mais importante é a gente entender que isso não pode ser motivo de briga, nem de dissensão, tá? Porque aqui nós não estamos falando, né, sobre o fundamento da salvação, que é crer em Jesus Cristo. Isso nós não podemos abrir mão. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e não tem salvação em outra pessoa que não for em Jesus Cristo, né, e na sua graça. Então nós estamos falando aqui da maneira como nós conseguimos alcançar ou interpretar, né, aquilo que está sendo dito aqui. Apocalipse 20. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Vi também tronos, e nestes se assentaram-se aquele aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram, até se completassem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago do fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Vi um grande trono branco, e aquele que se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, e ainda outro livro, o livro da vida, e foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que neles estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então esse é o capítulo 20, né, de Apocalipse, né, e no livro de Apocalipse talvez seja o capítulo, né, onde existe opiniões, né, que muitas vezes tratam, né,
até de maneira hostil. Quem pensa, né, diferente, o que não poderia, isso não teria fundamento nenhum, né, porque nós somos irmãos, né, se somos salvos de Jesus Cristo, e devemos nos ajudar na busca pela verdade. Sobre esse livro, praticamente nós temos 4 interpretações, né? Duas, né, são fundamentadas, né, em termos de tomar o livro de Apocalipse como literal, né, e outras duas, né, como respeitando, né, o gênero textual do livro, né, que é o gênero apocalíptico, onde existe muitas simbologias, né? Então, se nós formos emendarmos o capítulo 19 com o capítulo 20 junto, a impressão que dá é que antes do final haverá um reinado de Cristo aqui na terra durante 1000 anos. A primeira impressão é isso mesmo, mas se nós formos aprofundar e ver todo o livro, né, e vermos, né, essa situação que o livro de Apocalipse várias vezes, né, durante 6 vezes pelo menos, descreve a destruição da terra, né, o fim do mundo. E como a gente não tem 6 mundos, né, para acabar, para ter fim, então a gente entender e compreender que a história está sendo contada repetidas vezes. Que naquele tempo não era como nós somos hoje, né, que nós temos essa facilidade à literatura. Então era um tempo, né, onde não se tinha livros como se tem agora. Então essa carta, né, por exemplo, ela foi escrita uma vez só, uma carta só, e foram escritas nas 7 igrejas. E a tradição, né, hebraica, judaica, né, a tradição dos antigos era o quê? Uma exposição oral. Então se falava a respeito disso. Então aqui em Apocalipse 20, né, seguindo, né, e aí agora é um lugar realmente de liberdade. Esse discernimento que Apocalipse conta várias vezes a mesma história, então nós vamos ver que ele está contando a mesma história que ele contou nos capítulos anteriores, ele está começando a contar de novo. Que história é essa? A história em que acontece entre a primeira vinda de Jesus Cristo e a segunda vinda de Jesus. Quando ele diz: então vi descer do céu um anjo, e ele tinha na mão a chave do abismo, né? Se a gente for lá no capítulo 1, fala que Jesus tinha a chave da morte e do inferno. Um dos nomes do inferno é abismo. Então vi um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente. Ele não foi destruído, foi segurado agora. O diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos, fechou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completassem os 1000 anos. Até completarem os 1000 anos. Então, quando fala que prendeu, né, é como se fosse uma restrição, não está falando aqui de um banimento. Está falando que ele foi preso com o objetivo que não houvesse mais o que? A sedução, o engano das nações. Então, numa linguagem figurativa, simbólica, nós podemos entender que o que está acontecendo, né, nesse período entre Jesus ter vindo e a bendita esperança que nós aguardamos, que é a volta dele, é que Satanás não está conseguindo que enganar as nações. Mas como não, se existe tanto engano? Não se consegue enganar porque o evangelho está sendo pregado, a verdade está sendo proclamada. E as pessoas que conhecem a verdade são libertas. Então não existe, né, como havia no Antigo Testamento, né, aquela facilidade com que ele juntava impérios, aquelas religiões, né, que eram totalmente, não havia resquício nenhum do cristianismo. Agora você vê que muitas vezes existem misturas, mas não existe essa pureza de paganismo como tinha antes. Por quê? Porque não tem jeito de barrar a pregação do evangelho. O que o Satanás tenta de toda maneira é o quê? É fazer o que está escrito na Bíblia. Ensinar os seus ensinos demoníacos para que as pessoas se percam pelos ensinos demoníacos. E por isso,
nós devemos entender e lembrar daquilo que Jesus falava: vede que ninguém vos engane. Se Jesus falou isso, quer dizer que ninguém pode o quê? Nos enganar. Então não há como as nações serem enganadas, por quê? Porque a palavra está sendo pregada de maneira consistente, de maneira abrangente, de maneira total. Então, isso é durante 1000 anos. 1000 anos, a gente tem de lembrar que, até o Pedro fala, os Salmos falam, que quando se trata da vinda de Jesus, a gente tem de lembrar que para Deus um dia é como 1000 anos, ou 1000 anos como um dia. Então o tempo para Deus não é o tempo como é para nós. Deus pode esticar um tempo quando a gente acha que está esticando demais, ou Ele pode fazer passar rapidamente um tempo, a gente volta passando rápido demais. Por quê? Porque Deus, Ele tem os seus propósitos, Ele é eterno. Então, nessa linha de interpretação, nós vemos que esse 1000 anos é esse tempo onde o Evangelho está sendo o quê? Pregado. E depois disso? Depois disso, o Satanás vai ser solto e novamente ele vai o quê? Seduzir as pessoas, enfiar na cabeça das pessoas que tiverem ouvidos para ele, de se revoltar e de lutar e de afrontar o próprio Deus, porque esse é o seu sonho. O sonho dele, a visão dele é fazer com que a criação se revolte contra o Criador. E isso vai ser o quê? Muito pouco tempo. A gente já sabe no que vai dar isso, vai dar na destruição dele. Vi também tronos, nestes se assentaram aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Então essa parte aqui é paralela aos 3 primeiros versículos. Vi ainda a alma dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como a palavra de Deus, tanto quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte da mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. É nesse ponto que as pessoas falam que sobre um reinado de Cristo aqui na terra durante 1000 anos. Só que se a gente for olhar aqui, não está falando nem de pessoas inteiras, estão falando o quê? De almas. Almas é o quê? Não está falando do corpo. E alma de quem? Dos decapitados. Havia 2 maneiras de se morrer por julgamento na época do Império Romano. Então, quando esse livro foi escrito, se a pessoa não fosse cidadão romano e ela fosse condenada à morte, como é que ela morreria? Crucificação. E os cidadãos romanos? Eles tinham um benefício. Qual benefício que era esse? Se eles fossem condenados à morte, eles teriam benefícios de morrer decapitados. Que raio de benefício é esse? A morte mais rápida, sem tanto sofrimento. A tradição diz que o apóstolo Pedro, ele foi crucificado. O apóstolo Paulo, que era cidadão romano, foi o quê? Decapitado. Como essas cartas foram escritas para as igrejas da Ásia, e essas igrejas da Ásia, as pessoas lá tinham a cidadania romana, então ali os fiéis, eles eram o quê? Os que não se corrompiam, eles eram decapitados. E aqui fala que essas pessoas, elas não ficaram no prejuízo. Assim que elas morreram, elas foram para onde? Para o céu. Estevão, o diácono, quando estava sendo apedrejado, as pessoas estavam vendo aquele horror das pedras vindo sobre ele. Mas ele próprio não via as pedras, ele falava assim que ele via Jesus assentado à destra de Deus. Parece que é um cumprimento do Salmo 23, que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Então esse reinado de 1000 anos mostra e responde uma dúvida que muita gente tem. Como é que estão os mortos? Aqueles que morreram em Jesus. Segundo aquilo que nós estamos alcançando aqui, eles estão muito bem acordados. Está certo que eles estão mais leves, porque eles não têm corpos. O nosso corpo é o que nos deixa muitas vezes pesado.
Então, quando fala de adormecer ou de descansar, né? Você imagina, né, se a gente tivesse, né, porque às vezes nós temos uma cabeça que capaz de tantas coisas, mas o nosso corpo não acompanha por conta das limitações. E aqui fala que eles estão conscientes com Cristo e reinando. Que reino é esse? É um reino onde Jesus está colocando todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Apocalipse, quando fala do trono, ele fala em dois lugares: o trono no céu e fala do trono na terra. Quando ele fala do trono no céu, ele fala do trono de Cristo, de Deus. Quando ele fala do trono na terra, ele fala do trono de Satanás. Então essa linha, né, de pensamento de pessoas muitas vezes piedosas, né, não é falando das pessoas, é questão só do entendimento de como nós alcançamos isso, que creem que vai haver um reinado de Cristo lá em Jerusalém, né, na Mesopotâmia, né, enfim, lá onde fica Jerusalém hoje, que vai construir lá um templo e que Jesus vai se assentar nele. Isso eu creio que assim, é pequenar muito aquilo que é a revelação. E por quê? Porque essa linha de pensamento que normalmente é chamado de pré-milenista, né? Pré-milenista quer dizer, nós estamos vivendo antes do milênio, pré-milênio. Então o milênio ainda não aconteceu, né? Então essa linha, ela tem dois tipos, né? Tem o pré-milenista histórico e tem o pré-milenista dispensacionalista. O dispensacionalista ainda ele é mais assim, soberbo, ele é mais presunçoso, porque na verdade o pré-milenismo dispensacionalista, eles fizeram uma agenda completa daquilo que vai acontecer, né? Então Jesus vem até nas nuvens, aí os crentes, são crentes de fato, vão subir com ele, né? Vão lá para o céu, para a bodas do Cordeiro, eles vão ficar lá durante 7 anos, lá na bodas do Cordeiro, enquanto isso aqui na terra, né, o pau está quebrando, porque aparece aí o anticristo, né, que no início ele é bonzinho, mas depois ele vai se mostrar a sua verdadeira face, né? E aí ele vai perseguir, vai matar e pronto. E então os crentes meia bocas então vão ficar aqui, né? Os que não são assim de verdade vão ficar aqui nesse sofrimento. Com quem mais? Com Israel. Então Israel e os crentes mais ou menos que vão ficar aqui. E os crentes que eram crentes mesmo de fato estão lá na bodas do Cordeiro. Então Jesus veio, levou um pessoal depois de 7 anos, aí ele volta, né? E quais são assim, as dificuldades que tem para esse entendimento, né? A primeira dificuldade, né, é porque sempre quando Jesus fala da volta dele, ele fala que todo olho verá, né? Não existe uma base bíblica para 2 voltas de Jesus, né? Se a gente for pegar lá Mateus 24, né, o sermão escatológico também escrito em Lucas, em Marcos, né, fala que vai ser uma coisa muito clara. Se alguém falar, ó, tá ali, tá, não vai. Por quê? Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser o que é a vinda do Filho do Homem. Então esse pensamento que muitos cristãos estão tomando é o seguinte: olha, eu vou levando minha vida aqui mais ou menos, mas se de repente eu ver que teve um arrebatamento, aí eu vou ficar firme, porque aí eu sei que pronto, né? Aí eu não tenho como, eu sei que vai ser sério, né? Que vai ser só mais uma segunda chance. Não existe base bíblica para ninguém esperar uma segunda chance. Outro desafio: achar que Deus tem um plano para Israel fora da igreja também é complicado. Que existe uma maneira da pessoa ser salva se não for através de Jesus, também é complicado, porque o que a gente pode fazer com Efésios capítulo 2, que fala que Jesus veio e destruiu o muro da separação e dos 2 povos fez um povo só, de maneira que só existe um povo, né? Então primeiro judeu, segundo grego, mas é um povo só. Então essa maneira de pensar e essa situação também da gente ir além daquilo que está revelado e de fazer essa agenda, tem um cronograma, né, feito, né? Isso, né? Existe até
brincadeira de pessoas que fala que essa linha de pensamento, né, ela é fundamentada, né, no Deixados para Trás, que é um episódio que a pessoa fez. Então, as pessoas que pensam assim, e hoje na igreja brasileira, né, praticamente 85% das pessoas pensam dessa maneira, estão aguardando o arrebatamento, né, até coloca no carro, ó, em caso de arrebatamento o carro ficará desgovernado, né? Sendo que aquilo que a gente vê na Bíblia, né, a igreja foi deixada aqui para um testemunho. A igreja não foi deixada aqui esperando um escape. Os nossos irmãos do primeiro século, do segundo século, do terceiro século, eles não escaparam perseguição, né? Testemunha, que é a palavra forte em Apocalipse, tem a ver com martírio. Tem a ver com a pessoa que entregar a vida. Até aqui diz assim, que aqueles que vencem, vencem pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho, e em face à morte, eles não amam a vida. Então, vencer o dragão, segundo a palavra de Deus, não é quando a pessoa simplesmente preserva a sua vida. É quando a pessoa não apostata. Quando que um crente é derrotado? Quando ele abandona a fé. Quando ele cai em apostasia. E quando que um crente vence? Ele vence, né, quando ele não negocia nada, mesmo que isso lhe custe o quê? A própria vida. Isso é o que Jesus pregou e isso é o Apocalipse. Então, de maneira assim, de fundamentos, tanto o pré-milenismo histórico quanto o dispensacionalista, eu creio que fere esses dois pontos, né? Que não existe uma base bíblica para a gente pensar dessa maneira, né? E os outros duas maneiras de ver, que é o pós-milenismo, né? E o amilenismo, né? Que é um nome muito ruim, porque na verdade quando falar milenismo é como se não tivesse milênio, e não é disso, né, que se fala, né? Não é disso que se fala. Quando fala de amilenismo, né, vamos falar do pós-milenismo primeiro. O pós-milenismo é uma maneira, né, que é algo que foi criado na época do iluminismo, né, no século XVIII, XIX. A igreja estava tão envolvida, né, em missões, e havia tanta plantação, os missionários estavam praticamente tocando o mundo inteiro, e havia um otimismo tão grande que as pessoas pensavam que o mundo inteirinho seria evangelizado, e quando o mundo fosse evangelizado, nós nos prepararíamos o quê? Para encontrar com Jesus Cristo, e seria uma grande festa. Era Jesus voltando, parecido com aquilo que aconteceu em Jerusalém, onde nós estaríamos o quê? Recepcionando Ele com palmas, com festas, né? Com louvores. E o que aconteceu é que essa linha de pensamento, que hoje praticamente não existe, ela começou a ser abalada logo no início do século XX, com a Primeira Guerra Mundial. E depois ela foi praticamente destruída com a Segunda Guerra Mundial, porque a Bíblia não fala que Jesus virá num tempo de um avivamento. Pelo contrário, o que a Bíblia afirma e Jesus mostra é que as dores de parto elas vão se multiplicar. E que é num momento de crise e de dificuldade que Jesus Cristo vai o quê? Retornar, né, à terra. Então essa foi praticamente, né, os missionários dos séculos 18, 19 criam assim, né? Muita gente, né, Charles Hodge, tem várias, John Edwards também cria dessa maneira. Havia muitas pessoas que criam desse jeito, mas a maldade humana, né, que aflorou no meio, depois, né, dessa evangelização que a igreja proveu no tempo das missões modernas, né, caiu ali. Essa queda desestimulou essa linha de pensamento. Agora, a linha tradicional, né, que praticamente durante toda a igreja, toda a história da igreja se creu, né, foi essa que foi chamado, infelizmente, de amilenismo.
porque é como se não tivesse milênio. Não é que não há milênio, é que o milênio está o quê? Esse dia cumpridão, esse dia grande, né? Ou esse tempo grande entre a primeira volta, a vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus, é exatamente aquilo que nós estamos vivendo. E por isso nós podemos pregar o Evangelho, quer ouçam, quer não ouçam, porque nós não somos as pessoas responsáveis de converter ninguém. Nós somos as pessoas a quem foi dado que pregar o Evangelho. E Jesus fala isso de maneira muito simples. Você chega numa cidade, você prega. Se as pessoas receberem, tudo bem, fica ali. E se não receber, sacode o pó das sandálias e vai para frente. Porque não somos nós que podemos converter ninguém. Quem converte uma pessoa é o Espírito Santo de Deus. Nós não temos esse poder. Nós somos simplesmente o quê? Semeadores da palavra. Então nós muitas vezes trazemos para nós uma leitura pessimista ou um peso muito maior do que aquilo que nós podemos, né? E ficamos aí desenvolvendo estratégia, metodologias, e de repente nós começamos a confiar nessas estratégias e nessas metodologias, ao invés de crer simplesmente no Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Então, nós não podemos nos firmar na nossa própria capacidade. A nossa suficiência, ela vem de Cristo. Maldito é o homem que confia em si mesmo, que acha que o seu braço é a sua força, que a sua capacidade é que vai fazer o quê? O resultado. Então, na realidade, nós não devemos ter essa presunção. Jesus não tinha. É interessante que Jesus, ele pregava e falava assim, ó, quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Então, essa maneira, esse amilenismo não é uma questão de zombaria, aliás, pelo contrário, nós devemos fugir das disputas, né, das contendas de palavras. Mas o que está sendo dito aqui é que os mortos, né, as almas daqueles que foram decapitados estavam com Cristo reinando durante 1000 anos. E isso é chamado de a primeira ressurreição. Então tem duas ressurreições? Não, tem aqueles que vão estar vivos na volta de Jesus. O que quer dizer isso? Quer dizer que as pessoas, elas não estão debaixo da terra. Elas não estão desacordadas. Elas não estão com amnésia. Tem outro lugar que fala disso na Bíblia? Tem, não é? Em Apocalipse, no capítulo 6, você pode ver que no 5º selo fala assim, eu vi a alma daqueles que haviam sido mortos por conta da palavra de Deus. E eles estavam clamando ao que assenta no trono, dizendo, até quando, Senhor, não julga a nossa causa? Ora, se eles estivessem com amnésia, eles não estavam pedindo julgamento. Eles não estavam clamando por justiça. Não é? Então eles estavam lembrando muito bem de todas as injustiças que eles passaram enquanto vivos na terra. E aqui de novo aparece a mesma situação. Naquela oportunidade fala que foram dados a eles vestes brancas e fala, olha, fica debaixo do altar, descansa mais um pouco. E aqui fala que eles estão o quê? Reinando com Cristo. E quando fala de descansar, é porque se a gente não tivesse um corpo, a gente descansava pra caramba, na verdade, porque o nosso corpo é o que pesa a nossa vida, não é isso? Às vezes você vê uma pessoa que tem 80 anos de idade, qual que é a reclamação dela? É do corpo, porque a mente está perfeita. Então, dormir, descansar, pode muito bem ser colocado como sinônimos. Então, os restantes dos mortos não reviveram. Então, que mortes são esses que estão falando aqui? É aqueles que morreram sem Cristo. Esses aí não estão lá no céu, não. Esses estão no outro lugar, que é chamado de Hades. E você não pode falar que uma pessoa no Hades está viva. A Bíblia não fala vida eterna e vida no inferno eterna, não, porque você não pode falar que está no inferno é vida. Fala é morte eterna. Por que fala morte eterna? É morte eterna, porque não é só ir para a morte, é morte eterna. Então, os que morreram em Cristo, e aqui que está o quê? O apelo à fidelidade e à conversão, e à perseverança. Por quê?
não devemos temer aqueles que podem nos agredir e que podem matar o nosso corpo. E depois de matar, não pode fazer mais nada. O temor tem de estar o quê? Naquele que pode fazer perecer no inferno, tanto o corpo, quanto a alma, quanto o espírito. Então aqui fala, né, dessas almas, os decapitados, por causa do testemunho de Jesus, por causa da palavra de Deus, tanto quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. Então qualquer pessoa nessa dispensação, nesse tempo entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus, a pessoa que morre em Cristo Jesus, ela entra em descanso, e as suas obras o que o acompanham. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completasse os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, ou seja, quando o tempo do Evangelho finalizar, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de que? Reunir para pelejo. Ele vai sair e vai voltar o que? A seduzir. Isso é chamado a grande tribulação. Ele vai iludir as pessoas e as pessoas vão cair nessa conversa dele. E o número dessas pessoas é muita gente, é como a areia do mar. E eles vão marchar pela superfície da terra, vão sitiar o acampamento dos santos e a cidade querida, é como se fosse uma nova Babel. Eles querem o quê? Afrontar Deus. O nome deles vão ser célebres e eles querem o quê? Atingir os céus. Vai ser um ledo engano. Por quê? Porque vai cair fogo do céu e vai consumir essa gente. É a mesma história que já foi contada. E nesse ponto, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo do enxofre, aonde já tinha 2 lá, que era a besta e o falso profeta. Então pronto, chegou o terceiro. Né? E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então o lago de fogo e enxofre agora já tem 3 ocupantes. Quem são eles? A besta, o falso profeta, e agora chegou o quê? O grandão, o dragão. E aí no versículo 11, vi um grande trono branco, e aquele que se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Agora já tem 5. Tem o falso profeta, a besta, o falso profeta, o dragão. Agora chegou a morte e chegou o inferno. Esta é a segunda morte. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, também esse foi lançado para dentro do lago do fogo. Pronto. Chegou agora todo mundo que não teve o quê? O seu nome escrito no livro da vida. Então a gente vê que Apocalipse, como nós falamos, né? Segundo aquele livrinho Mais Que Vencedores, né? De William Hendricks, né? São sessões paralelas que vai contando a mesma história, sessões paralelas e progressivas, de cada vez de maneira mais clara, não é? Para que nós possamos entender que a criação, ela caminha para um desfecho, a história, ela caminha para um cumprimento de propósito, que Deus tem um plano muito claro a respeito da sua criação, e aquele que crê verá a glória de Deus, e aquele que não crê vai passar como o mundo passa.
Então, a interpretação que nós temos, né, dessas 4 maneiras, né, de interpretar, né, esse Apocalipse 20, né, lembrando que esses 1000 anos só aparece em um capítulo da Bíblia inteira. Um capítulo de Apocalipse e um capítulo da Bíblia inteira, que é o quê? Apocalipse 20. E que nós podemos fazer isso pelo gênero, né, pela maneira como é feito a parte textual. Por exemplo, lá na Ásia Menor tinha mais igrejas? Tinha, pelo menos 11. E por que foram pegos 7? Porque 7 tem a ideia da plenitude, né? Da coisa completa, da coisa plena, né? Então, essa maneira que a gente entende e compreende o livro, né? Esse texto, né? Do capítulo 20. Então, é uma linha que, infelizmente, tem um nome muito ruim, mas depois que um nome pega, é difícil você tirar o nome. Então, em vez de ficar brigando por conta do nome, é melhor explicar a maneira como é essa linha, né, de interpretação que nós estamos vivendo no milênio, aonde Cristo está reinando e todos os nossos irmãos que já morreram estão reinando com Cristo. E nós estamos aqui participando desse reino. Esse reino, por enquanto, está o quê? Dentro de nós. E nós devemos o quê? Ir nos arrependendo, nos apartando dos nossos pecados e nos achegando, né, diante de Deus, que Ele tenha misericórdia da gente, que nós possamos o quê? Que nós possamos ser achados fiéis, né, firmes na graça, né? Estava até conversando aqui, né, no café nosso, né? Tem muita gente que fala assim, eu posso viver, eu posso pecar, eu posso fazer porque eu estou vivendo na graça. Não. Quem vive na graça, se pecou, pode o quê? Se arrepender. Ninguém pode, na graça, viver deliberadamente em pecado. A Bíblia fala que a pessoa que resolve viver deliberadamente em pecado, ela está completamente perdida, porque ela está o quê? Crucificando de novo, né? Para si mesmo, né? O Filho de Deus. Então, o que nós podemos fazer é... O que é escrito é para que nós não pequemos. Todavia, se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, hoje lá no céu não tem um acusador, ele já foi expulso de lá. Lá tem um advogado de defesa, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados e também pelo do mundo inteiro. Então, que Deus possa abençoar, né, as nossas vidas e que nós possamos viver, né, e sermos achados fiéis na sua vinda. Amém. Papai do céu, muito obrigada por esse dia, obrigada pela palavra da igreja hoje, abençoe todo mundo, obrigada por tudo que é da igreja, em nome de Jesus, amém.